Olá, sou Sandra Helena Pedroso e queria conversar um pouquinho sobre prestação de contas de projetos culturais, mas que serve para outras coisas. Eu sou doutora em Ciências Empresariais e Sociais na Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires, Argentina. Sou mestre em Sistema de Gestão de Projetos com foco em Responsabilidade Social pela UF e bacharel em Ciências Contábeis. Sou diretora do Ateliê de Cultura, estou presidente do Observatório Social do Rio de Janeiro e do Conselho Estadual de Alimentação Escolar. E estou também vice-presidente do Sindiconte Rio e conselheira fiscal da ABCE. Organizei para a gente conversar sobre gestão de pessoas, controle financeiro, prestação de contas e falar sobre os relatórios. Existem atualmente no Brasil diversas formas de contratação, que são as por prazo determinado, com vínculo empregatício, aquilo que todo mundo conhece, que é com carteira assinada. O contrato de experiência, que você começa como um contrato de experiência para depois ser efetivado. O contrato de aprendizagem, que é você estar estudando e então trabalhando numa empresa com supervisão. O trabalho temporário, que você vem e vai embora. Você tem os estagiários, que você está fazendo uma graduação, um curso especializado, e aí você faz estágio em alguma empresa. Temos os autônomos, os prestadores de serviço, o trabalho voluntário e a lei dos artistas e técnicos. Chamar a atenção aqui para o trabalho voluntário, que deve ser ele não pode ser remunerado, você pode reembolsar despesas, mas prestar atenção no que você combinou com essa pessoa e qual é a atividade que ela vai fazer. Tá? A lei dos artistas e técnicos ela é uma das legislações mais antigas, ela é de 1978, ou seja, antes da Constituição Federal, então ela não houve alteração. Existem algumas propostas de inclusão de atividades, já que a profissão de artistas e técnicos foi bastante modificada de lá para cá. Tem uma coisa que a gente tem percebido no mercado, de maneira geral, que aumentou muito, que é o que a gente está chamando de pejotização. Em vez de você contratar pela pessoa física, você constitui uma empresa e passa a contratar por essa empresa. Seja ela limitada, Eireli, unipessoal, ou então individual, ou o microempreendedor individual, né? O MEI. Queria chamar a atenção para que, quando você contrata via PJ, a nota fiscal e o contrato tem que ser bem elaborado e com bastante cuidado, para que itens como seguro, acidentes e datas de prestação de serviço, aonde será prestado o serviço, como será prestado o serviço, em caso de não concretização, se haverá multa ou não. Então, tenhamos cuidado na contratação do PJ. Não contrate pelo WhatsApp. Você pode até conversar com a pessoa pelo telefone, que isso é ótimo, mas faça um contratinho com ela, mesmo que seja um simples e-mail estabelecendo as regras, tá bom? Sugestão. E aí, se a gente pensar, queria uma coisa que me move muito e que eu acho que a gente tem que começar a pensar. Quem faz? Confere o extrato bancário, quem planeja os gastos futuros, planeja os investimentos. Primordial, quem pede nota fiscal de tudo que compra ou paga. Quem faz o controle social? Espero que muitos de vocês que estejam nos assistindo. Mas se você não faz, comece a fazer. Você vai ver que vai te sobrar mais dinheiro para suas atividades. E por isso que falo que é muito importante fazer o controle financeiro. Saber o que você recebe e o que você gasta. Isso é muito importante.
E essa questão do controle financeiro faz com que você não se endivide. E hoje, no Brasil, nós temos um número de endividados assustadoramente alto. E se você faz o controle financeiro, você vai gastar exatamente o que você precisa e você vai conseguir poupar. Poupar para fazer um investimento de uma casa própria, de um carro novo, uma viagem, porque nós vamos sair da pandemia. Então, vamos prestar atenção. E aí, quando eu estou fazendo os projetos culturais ou tenho uma empresa, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é conferir sempre os extratos bancários. Se eu fiz um projeto e combinei ou disse que ia fazer uma coisa, faça aquela atividade proposta. Não esqueça disso em momento nenhum, tá? Os relatórios. Gente, relatório tem que ter coerência e objetividade. Ele não pode contar uma história como se fosse um livro. Então, fica a dica. Objetividade. Manter o histórico do projeto. Faça um relato e vai guardando a memória daquele projeto, porque é muito bom isso. Porque com isso você faz com que você lá na frente, se precisar de uma informação, você o tem. Fazer o controle orçamentário, tem que fazer, né? Porque como é que você vai saber o que você orçou e como é que você está realizando? Fazer um fluxo de caixa, porque achar que tem o dinheiro no banco e que vai dar para tudo, isso não é correto. Então, faça um fluxo de caixa para ir vendo o que você já pagou, o que você ainda tem que pagar, para não ter surpresas, né? Quando você está contratando, você tem diversas formas de pagamentos, né? Diversas formas, alguns pagamentos que você deve fazer, então prestar bastante atenção, que tipo de documento fiscal é esse. Muitas vezes a gente vê pedidos, recibos rasurados, não serve. Preste atenção, tenha cuidado. Programas financeiros, temos vários para fazer o controle financeiro. Dentro dos projetos culturais, há de convir que tem que ter uma certa qualidade nessa informação. Então, talvez o programa financeiro não seja tão ideal, mas lembrando que a prestação de contas é sempre feita em formulários específicos. Veja quem é que te deu o recurso para então fazer de acordo, tá? Fica a dica. E aí vamos falar então da prestação de contas, né? Qual a diferença entre os recursos que vieram para os estados e municípios para a Covid ou para a Lei Aldir Blanc? Avalie, pense nisso. Isso a gente está falando também de cidadania. Cidadania é isso. Cidadania fiscal é gaste corretamente o dinheiro público. E público é nosso, não é dos outros. E aí, quando a gente está falando da prestação de contas, queria lembrar uma coisa. Desde a Revolução Francesa, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é que se já pedia as prestações de contas do governante e das pessoas. Porque quando você entrega aquele recurso público para terceiro, ele público o é, né? Então, temos que ter cuidado com isso. Também no artigo 70 da Constituição Federal, de 88, ela também diz que toda pessoa física ou jurídica que recebe recursos do governo federal, ela deve prestar contas, porque você está executando aquele trabalho em nome do governo federal ou do ente que te deu o recurso. Mas aqui a gente, especificamente a Constituição, fala somente do recurso que veio da União, tá? Existem outras legislações que vale a pena, quando a gente está executando o projeto, a gente se atentar. Fica a dica também para prestar bastante atenção aos acordos e às súmulas do TCU, que são sempre muito orientativas. Eu posso definir a prestação de contas como faz parte da transparência e do accountability de uma gestão.
mas também accountability no sentido da gestão como um todo, né? Na obrigação de prestar contas dos resultados obtidos em função do quê? Das responsabilidades que decorrem de uma delegação de poderes, que foi o que eu falei, comentei antes da Constituição Federal, que você recebeu um dinheiro público do governo federal, ou que seja, nesse caso aqui também pode ser o governo federal, o governo estadual ou municipal, ou até mesmo um patrocinador privado. Então, vamos prestar atenção nesses recursos que é recebido e prestar conta direitinho. Posso definir também a prestação de contas como um demonstrativo organizado por quem recebeu, mostrando quais foram as operações financeiras ou não e que foram feitas com os recursos aprovados. E lembrar que se você tem um projeto, um orçamento aprovado, você deve executá-lo de acordo com o previsto. Nunca execute, nunca faça alguma coisa que não está previsto no seu projeto. Cuidado. E também posso dizer que é um relatório de avaliação de um projeto, de uma ação. É um demonstrativo financeiro que demonstra e compara o previsto e o realizado. Então, eu queria te dar a dica de tenha a certeza que a prestação de contas ela não pode se iniciar no final. Ela tem que se iniciar junto à elaboração do projeto, porque se ela vai mostrar como é que você executou, você já tem que, na hora que propor, pensar como é que vai executar e como é que você vai prestar contas disso, né? Existem dois tipos de prestação de contas, que é que a gente chama de funcional, que são relativos à parte financeira, né? Vamos lembrar que o uso de recursos deve ter eficiência e lisura. E tem as estratégicas, que são relacionadas com seu impacto, a performance, que é o que a gente chama de accountability de desempenho, tá bom? Isso é muito importante. E aí temos a física, o realizado, a financeira, os recursos, né? E a física financeira, fazendo uma comparação dos recursos financeiros com os recursos realizados. Muito importante é as contrapartidas, porque na maior parte das vezes nós fazemos projetos e informamos a contrapartida. Temos que ter cuidado com essa contrapartida, porque muitas vezes o que a gente se compromete a fazer de contrapartida é muito um valor custoso. Então, tenhamos cuidado para isso, tá? Preste atenção. Contrapartida, os recursos advindos do seu próprio bolso. Então, preste atenção quais são essas contrapartidas que você vai oferecer, tá bom? Alguns mecanismos de incentivo permitem que você utilize e façam ações paralelas ou juntos com o seu projeto. Então, preste atenção com esses custos. E aí, para finalizar, queria falar dos relatórios. Uma coisa que queria muito chamar a atenção das pessoas é, quando fizer relatório, faça relatórios claros, objetivos, né? E que demonstre que o projeto foi executado. Fotos, clipping de divulgação, se é oficina, lista de presença, se é uma palestra, lista de presença. A gente não tem as listas de presenças físicas, mas a gente pode construir um formulário para fazer uma lista de presença virtual, ou até usar a lista de presença que, de maneira geral, os aplicativos utilizados para transmissão online têm, tá bom? É isso. Fica a dica. Faça o seu projeto com muito carinho e preste atenção na prestação de contas e na utilização do recurso. E se precisar de ajuda, procure, principalmente, de um profissional habilitado. Procure um contador para te ajudar na sua prestação de contas, tá bom? Ele é muito capaz de te ajudar, principalmente nas questões tributárias e na validação das notas fiscais.
e no recolhimento dos tributos que advêm do pagamento da prestação de serviço, tá bom? Qualquer coisa, manda um direct pra gente, tá bom? Obrigada. E dá o sininho se você gostou, tá bom? Obrigada. Espero que você tenha gostado. E qualquer coisa, põe um comentário no chat, tá bom? Obrigada.